Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro e esta é mais uma edição da Entrevista Primaz, contando com o apoio cultural do Grupo 3T, da Cedro Mineração e da Fundação Gorsex. Hoje nós vamos conversar sobre democratização do conhecimento digital, preservação da memória local e como a maior enciclopédia do mundo, a Wikipédia, pode ajudar a contar histórias das nossas cidades históricas, mineiras, especialmente nossa querida Mariana Primaz de Minas. Para isso, nossa convidada de hoje, quinta-feira, 20 de agosto, é Érica Azelini, jornalista de formação, atual presidente da Wikimedia Brasil, uma associação que não tem fins lucrativos e promove os projetos da Wikipédia e o conhecimento livre do país. Érica está em Mariana para o evento Wiki Ocupa Mariana, uma ação que acontece de sexta a domingo no Museu de Mariana e faz parte de uma grande campanha estadual chamada Wiki Loves Minas Gerais. Érica, seja muito bem-vinda à Entrevista Primaz. É um prazer enorme receber você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, Érica. Para a gente dar início à nossa conversa, eu gostaria de voltar um pouco no tempo. Você é jornalista, graduada pela pela prestigiada Faculdade Casper Libero, né? E você produziu uma reportagem muito emblemática chamada As Mães da Programação, né? Que foi publicada na revista laboratorial Esquinas. Esse trabalho, essa reportagem aborda a presença e o afastamento histórico das mulheres no desenvolvimento de softwares. Como é que foi essa transição, ou melhor dizendo, como é que foi a fusão entre a sua formação em jornalismo e esse seu mergulho profundo nessas áreas de tecnologia, dados, conhecimento livre? Como é que isso se deu? Faz um apanhado para a gente, por favor. Nossa, adorei já começar com essa pergunta. Fazia bastante tempo, inclusive, que não me perguntavam sobre esse tema de mulheres na tecnologia. E ele está intrinsecamente ligado com essa trajetória dentro de Wikipédia. Então, nos tempos de faculdade, eu já tinha começado a me interessar por essa disparidade de gênero dentro da tecnologia. Então, por que que os cursos de ciências da computação eram dominados majoritariamente por homens e não por mulheres, né? Quais eram as questões ali dentro? E olhando para o passado, nem sempre foi assim. Então, onde que aconteceu essa mudança e por quê? E eu comecei a me envolver com coletivos de mulheres que ensinavam outras programação. E tinha um aspecto bastante político, identitário e, querendo ou não, tinha uma associação também com comunidades de conhecimento livre, né? Quando você entra nessa parte de um ativismo dentro do que é o digital, né? Na Faculdade de Comunicação, a gente também já teve um módulo entendendo o que eram as licenças livres, né? Então, licenças Creative Commons para compartilhamento de conhecimento. E, de repente, chega em sala de aula um professor de ciência política falando: hoje nós vamos editar a Wikipédia. Então, para mim foi muito interessante conseguir entender o que é essa outra internet possível, né? E não só uma que é passível de consumo de informação. Então, era um momento, né, que tinha Snapchat, né, ascensão de Instagram, na época acho que nem existia ainda o TikTok, né? Enfim, então já estava se desenhando esse tipo de dinâmica de redes sociais, mas eu via nessa outra internet que era muito mais coletiva, muito mais horizontal e que prestava mais atenção nas dinâmicas sociais também. E aí, desde então, eu me apaixonei pela dinâmica de Wikipédia, porque eu acho que ela representa um conjunto de valores que eu gostaria que fossem mais compartilhados de forma ampla, sabe? Então, a minha trajetória passou por aí, né? Brincando com esses temas, até que eu me envolvi de forma mais séria com a Wikimedia. Em termos profissionais mesmo, né? Isso. E na Wikimedia você atuou inicialmente como gerente de comunicação, né? Você coordenou projetos que envolvem educação, as chamadas parcerias GLAM, né? Envolvem galerias, bibliotecas, arquivos, museus. Aqui em Mariana, inclusive, o contato é o Museu de Mariana, né? Como é que essa experiência didática direta com essa comunidade, com as instituições, moldou essa sua visão, né? Sobre a importância de aproximar as pessoas, pessoas comuns, né? Porque, no fundo, não se exige ou não se quer que seja uma elite, né? Da edição, curadoria de conteúdo na internet. Como é que isso foi sendo moldado dentro da sua
inicial a experiência na empresa? Acho que a partir do momento que você entra dentro do que é a dinâmica não só de Wikipédia, mas de Wikimedia, que eu já explico em mais detalhes também, você percebe como é possível ter um alto grau de democratização de acesso e de construção coletiva dentro não só do digital, né, mas de acesso à educação, de cultura, enfim. Isso se expande para essas relações institucionais. Então, quando a gente fala de Wikimedia, a gente fala principalmente de Wikipédia, que é o projeto mais conhecido, a enciclopédia. Então, qualquer busca que você faz, um dos primeiros links que aparecia era de um verbete da Wikipédia. Você entra, tem outros links azuis ali dentro que te leva para um outro verbete, né? E aí você vai entrando naquele funil ali de coisas e quando você vai ver, nossa, como que isso apareceu aqui, né? O que gerou tudo isso aqui dentro, né? E aí, quando você começa a entender que é um projeto colaborativo, feito a muitas mãos e que é infinito, no sentido de não existe um verbete que vai estar pronto em algum momento, né? Porque a história se transforma, o futuro acontece, então outras sempre coisas são precisa de alguma descobertas, atualização. outras facetas de um mesmo fato, né? Exatamente, a ciência evolui também. Então, aí que está essa utopia real que a gente chama também, né? Então, é a ambição de disponibilizar a soma do conhecimento de forma livre e gratuita para todo mundo ali dentro. E são pessoas normais que fazem tudo isso acontecer. Você não precisa ter um diploma universitário, uma pós-graduação, ser especialista em algum assunto para contribuir com essa coisa quase mágica, né? Que é a Wikipédia para a internet e para a forma como o conhecimento é difundido. E quando a gente leva isso para o nível institucional, também existe uma abertura, né, do que é uma instituição como um museu, que para muitas pessoas, assim como a ciência de forma geral, parecia algo que ficava trancado a sete chaves, né, uma coisa quase misteriosa, que era só acessível para alguma elite acadêmica, por exemplo. E quando a gente coloca as mãos dentro de um projeto como esse, a gente acaba rompendo muitas barreiras. E é muito legal ter esse trato institucional, porque as instituições também querem, né, que esse conhecimento que elas estão salvaguardando sejam de fato democratizados, acessíveis para a maior parte da população, né? Então a gente junta esses guardiões, né, que fazem toda essa curadoria do conhecimento, com essa plataforma que tem esse potencial gigantesco realmente de difusão. Bom, você, de certa forma, você introduziu, né, essa questão, mas a Wikipédia, como você mesmo disse, é a face mais conhecida. As pessoas entram ali e buscam essa informação, navegam, vão para outros locais. Hoje em dia, você mencionou ali, um dos primeiros links com o negócio da IA já começou a ficar um pouco diferente, mas nós vamos abordar isso um pouco mais à frente. Mas poucas pessoas, são muitas que usam, mas poucas as que entendem que existe uma engrenagem enorme por trás disso, né? Para que nosso público possa entender melhor, né? O que é o Wikimedia Brasil, como é que ela se relaciona com a Foundation Global, né? Como é que ela é gerida, como é que ela funciona em termos de sua sustentabilidade, né? Como é que isso se dá, né? E como que é essa trajetória de financiamento, por exemplo, e de perspectivas. Perfeito, adorei essa pergunta também, porque ela me permite falar sobre esse ecossistema. Então, a Wikipédia completou agora 25 anos, mas a Wikimedia Brasil existe desde 2013. Antes de 2013, já tinha uma iniciativa de pessoas voluntárias que se reuniam, que organizavam atividades, até que chegou um momento que falaram, não, vamos deixar a coisa um pouco mais oficial. A Fundação Wikimedia é a fundação responsável por gerir os recursos, então toda aquela campanha, né, de doação que acontece, né, de salve a Wikipédia, contribua aqui, né, se esse conhecimento tem algum valor para você, contribua, enfim, o pessoal já deve ter visto essa mensagem, acaba indo para os afiliados. Os afiliados são entidades reconhecidas oficialmente pela Fundação Wikimedia. A Fundação Wikimedia, então, faz essa distribuição de recursos para os afiliados. Para você se tornar um afiliado, você precisa demonstrar um certo nível de maturidade organizacional. Então, a Wikimedia Brasil começou com ímpetos voluntaristas, até o ponto que a gente foi desenvolvendo atividades, fazendo parcerias, amadurecendo. Quando você está falando afiliado, você está falando geograficamente?
pelo mundo? Sim, existem afiliados geográficos, mas também temáticos. Então, o Wikimedia Brasil é o único afiliado reconhecido oficialmente dentro do Brasil. Existe Uhum. também um grupo que é focado em educação, e aí ele reúne pessoas em diferentes países e também é um afiliado, né, que a gente considera temático, Entendi. por exemplo. Mas existem outros, né, na América do Sul, o Wikimedia Argentina, Chile, Colômbia, enfim, por aí vai, né. O maior afiliado acho que é o Wikimedia Deutschland, pessoal da Alemanha, né, enfim, eles também têm uma trajetória bastante longa, e cada afiliado vai se desenvolvendo com as suas próprias características, né, tanto de atuação temática, quanto de formação de grupo. E a Wikimedia Brasil surgiu lá em 2013. Aí a gente conseguiu um financiamento muito legal ali por os idos de 2020, né, com a Fundação Banco do Brasil, que permitiu que a gente fizesse um trabalho bastante intenso com o pessoal do Museu do Ipiranga, o Museu Paulista. Era um momento que o museu já estava fechado há vários anos, né? Eles estavam fazendo uma reforma por conta de questões estruturais e deu um estalo de, acho que está na hora de pensar o que é uma boa estratégia de difusão digital para esse nosso acervo aqui, né? Já que o museu está Uhum. fechado, ele não precisa estar totalmente de portas fechadas também, né? Uhum. Para todo esse conhecimento que a gente tem aqui. E nisso a gente começou um projeto muito grande de modelagem de dados, né, das obras do museu, das imagens também, né, de disponibilizar dentro das plataformas, de melhorar sistematicamente os verbetes relacionados ao museu, ao seu patrimônio, né, toda a história, né, de São Paulo, enfim. E isso teve um impacto muito grande, né, tanto em termos de difusão do conhecimento, mas também de inovação. E nisso a gente conseguiu se profissionalizar. E, enfim, depois disso a gente conseguiu outros financiamentos, né? A gente costuma participar de editais, mas a gente também recebe financiamento da própria Fundação Wikimedia. E hoje nós temos uma equipe fixa, a gente consegue fazer parcerias, oferecer muitos serviços gratuitos, inclusive por conta disso. Então, a base de tudo, no fim das contas, acaba sendo aquela doação. Então, quando surge Uhum. aquele banner, ajude a Wikipédia, né? Agora o pessoal de casa sabe também para onde, né, que esse recurso acaba indo. Então, vai para os afiliados, tal como a Wikimedia Brasil, para que a gente possa fazer essas parcerias de forma mais sustentável e recorrente. Beleza. Érica, recentemente eu vi uma entrevista sua, ou eu vi agora Uhum. uma entrevista recente sua, à revista Exame. É, eu mencionei a questão da IA agora há pouco, né? E você comentava que a Wikipedia hoje é consumida de forma indireta por buscadores e sistemas de inteligência artificial, mas você hum, mencionou uma coisa, reforçou um conceito que me chamou a atenção, em que você disse que a nossa, no caso da Wiki, principal força está na comunidade, né? Em tempos de proliferação de fake news, avanço das ferramentas de IA que eu havia mencionado, com, como que uma curadoria feita por seres humanos, de forma voluntária, colaborativa, ela atua, como é que essa curadoria atua como, assim, uma função de uma barreira ou resistência à desinformação? Como é que isso se dá e de que forma vocês cuidam ah, para que não haja essa contaminação, digamos assim, por fakes, por leituras com vieses estranhos? Como é que isso é colocado? Como é que isso é colocado em prática, melhor dizendo? Uhum. Algo que é muito interessante dentro desse ecossistema como um todo, mas acho que fica mais evidente dentro da Wikipédia, é que a gente não busca uma verdade única. O que a gente busca em tudo que a gente faz é qual que é o conhecimento que vai ser colocado aqui e com base em qual fonte. Essa fonte é confiável em qual nível, né? Tudo precisa estar devidamente referenciado dentro da Wikipédia. Tem gente que fala, um verbete é tão bom quanto as referências que estão colocadas ali dentro. Então, acho que por conta dessa estrutura de funcionamento, a Wikipédia já serve como um grande antídoto para a desinformação, né? Porque a Sim. gente trabalha muito o que é uma fonte confiável, o que não é. Então, acho que nesse ponto já ajuda bastante. Agora, quando a gente fala de inteligência artificial, a relação é bastante curiosa também, né? Porque se coloca um pouco em oposição o que é um texto gerado automaticamente, né? Por algum modelo de linguagem e o que é o verbete redigido por humanos, com curadoria humana. A Wikipédia não
permite necessariamente, né, que haja essas edições feitas com base em inteligência artificial. Inclusive, esse foi um desafio que a gente enfrentou recentemente. A gente costuma fazer uma campanha que é um Wikiconcurso, então um concurso de edições na Wikipédia. E a gente fez um focado no estado de Minas Gerais, e a gente dá uma premiação para as pessoas que mais contribuem. A gente consegue rastrear quais são os verbetes, né? E toda contribuição é avaliada. E aí a gente segue dentro desses critérios qual que é o tipo de fonte que está sendo utilizada, se tem alguma violação de direito autoral ali dentro, né? Enfim, para garantir que a contribuição respeita as regras da comunidade e é efetivamente positiva. E a gente notou que algumas pessoas já começaram a usar, né, um texto cuspido por uma inteligência artificial. Então, a gente vê isso pelo tipo de fonte que está sendo colocado ali, pelo tipo de linguagem. Então, já tem esse desafio de entender, olha, está chegando aqui, como que a gente lida com isso? Mas, em essência, sempre vai ter uma validação humana ali dentro. É um projeto feito por muitos editores, não existe um único editor-chefe, né? Todo mundo que está ali pode servir como esse editor-chefe. Então, quando a gente percebe, olha, esse conteúdo aqui está muito enviesado, ele não tem nada a ver com a fonte que está dizendo aqui, então a gente consegue rapidamente reverter isso. Mas como é que isso é feito na prática, Erika? Cria-se uma espécie de um colegiado, um editor conversa com outros, vocês têm assim, uma espécie de um fórum entre editores, como é que isso na prática se dá? Exato, é bem na dinâmica de fórum. Então, a pessoa que está lendo o verbete não vai necessariamente ver essa discussão, a não ser que ela queira, porque existe uma aba em todo o verbete que é a aba de discussão. E lá é onde os editores vão fazer essa conversa, né? De, olha, eu acho que esse bloco aqui está muito enviesado para um lado, eu acho que essa fonte não está sustentando, alguém tem alguma outra fonte para, né, dar uma balanceada, ou então, eu acho que isso daqui não cabe dentro desse verbete, precisa se criar um verbete só para esse tema, ou então, isso daqui, não, já está fugindo muito do escopo. Enfim, a gente tem critérios de notoriedade também, né, para validar aquilo que entra e aquilo que não entra dentro dos verbetes da Wikipédia. Então, é acessível para todo mundo, mas não necessariamente é algo que é visível logo de cara. A discussão não vai acontecer no verbete em si, que a pessoa está ali lendo, né? Mas, nesse tempo atual em que há uma discussão muito forte sobre, e meio enviesada algumas vezes, sobre liberdade de expressão, costuma acontecer, já aconteceu de, vocês estão me censurando, alguma coisa assim, algum editor que não seja assim, né, que não esteja, digamos assim, seguindo a linha correta e aí faça esses ajustes. Isso já criou algum tipo de constrangimento, de reclamação, alguma coisa nesse sentido? Sim. Sim, é um projeto feito por, enfim, muitas vozes, muitas dinâmicas, né? E a gente busca pelo consenso. Então, existem regras que facilitam chegar dentro de um consenso, mecanismos de votação, né? Votação para inclusão ou exclusão de um verbete, por exemplo. Existem recursos também para você bloquear um usuário que está se excedendo, né? Um usuário que, olha, já foi alertado que você não está colocando fontes confiáveis. Você está fazendo muita violação de direito autoral aqui. Então, amigo, ou você melhora ou você vai ser bloqueado, né? Então, tem os administradores que assumem essa função. E é curioso, né? As pessoas que querem contribuir com o projeto encontram funções nas quais elas se sentem confortáveis. Não necessariamente todo mundo que entra para editar a Wikipédia vai ficar ali redigindo bastante. Muitas vezes a pessoa prefere fazer um trabalho mais administrativo, que é esse de fiscalizar o que está acontecendo, né? Ou então a pessoa que, eu quero fazer categorizações, não quero ficar aqui corrigindo vírgula, né? Então, enfim, são pessoas voluntárias que fazem aquilo que está dentro do seu interesse e da sua capacidade, mas o mecanismo geral garante que a informação que é colocada ali dentro é baseada em fontes confiáveis. E por isso que, inclusive, os modelos de inteligência artificial são treinados com base na Wikipédia, Wikidata, enfim, por conta desse altíssimo grau de confiabilidade da informação. Perfeito. Na entrevista que eu mencionei, você também apontou um dos grandes desafios de engajamento no Brasil, que seria a infraestrutura de edição via celular, já que a maior parte dos brasileiros hoje acessa a internet exclusivamente pelo smartphone. O que
a Wikimedia Brasil tem feito para facilitar esse acesso de novos editores que não usam computador de mesa, notebook, é só mesmo aqui no celular? Ah, muito legal essa pergunta, né? Tem uma questão que é de infraestrutura global e que, infelizmente, a gente não consegue ter autonomia, né, para melhorar uma interface de aplicativo, mas a gente participa de conselhos globais para indicar, olha, a comunidade não está satisfeita com isso, a gente precisa mudar para que seja mais amigável ao usuário que vai acessar, principalmente pelo mobile, né? Então, isso a gente participa bastante ativamente. A gente também organiza atividades para facilitar o tipo de contribuição. Então, para a pessoa que não tem condição, por exemplo, de sentar num computador, enfim, de fazer uma edição tradicional de Wikipédia, a gente recomenda contribuir com imagens também. Então, uma das atividades que a gente vai realizar aqui, inclusive, é uma caminhada fotográfica, porque a gente entende que o conhecimento se traduz não só por linguagem textual, mas imagens também são fundamentais para que a gente consiga trazer o conhecimento dentro das plataformas Wikimedia e reverberar na internet como um todo. Então, quando a gente tem pessoas com o celular, elas já podem tirar foto dos seus municípios, do patrimônio que existe ali em volta, ou até mesmo itens do cotidiano, né, que parecem triviais, acabam tendo um valor cultural bastante significativo, que é muito difícil de se acessar em meios mais tradicionais, né, de mídia. Então, é muito legal quando a gente percebe que o pessoal usa o celular para contribuir, disponibilizando imagens também, e não só texto. Entendo. Então, assim, a própria tecnologia, de certa forma, orienta, né, dá uma guia para um colaborador, né? Se você tem essa facilidade ou essa disponibilidade de tecnologia, você vai acabar se adequando ali, né? E no caso, né? Porque é o seguinte, como é que eu sou mais do notebook e tal, né? Eu sou Eu de uma também. geração bem anterior e tal, né? Inclusive, até mesmo aqui na Agência Primaz, às vezes eu me pego assim, opa, peraí, você está olhando essa questão visual aqui no notebook, mas o pessoal não está preocupado com isso. Eles Pois têm que é. ver dentro do celular como é que isso vai funcionar, né? Então, assim, como é que a gente poderia, se vocês já pensarem em alguma forma que pudesse sair disso, pudesse avançar para além da questão de imagem, ou isso já seria uma grande contribuição para quem só usa notebook? Não, é uma grande Para quem só contribuição. usa o celular, melhor É dizendo. uma contribuição que acho que a maioria das pessoas não tem a dimensão, né? Então, quando a gente coloca uma imagem dentro do Wikimedia Commons, que é o repositório multimídia, e deixa essa imagem ilustrando um verbete da Wikipédia, ou mesmo sem ilustrar verbete nenhum, ela tem uma repercussão gigantesca no ecossistema de internet, né? Então, quando você vai buscar alguma coisa, vai ser uma das primeiras imagens que vai aparecer. E dificilmente a gente tem acesso, como eu falei, né, a itens culturais mais específicos. Então, a gente costuma fazer campanhas para incentivar que isso aconteça. Tem uma campanha que eu gosto muito, que é a de Wikiloves Cultura Popular. Então, a gente pede para que as pessoas tirem fotos de manifestações culturais locais. E aí, enfim, as melhores fotos recebem uma premiação, né? Mas o intuito não é a premiação em si, é ter todo esse arcabouço, né, documental sobre o que é cultura no Brasil. E acho que são das fotos mais interessantes que eu já vi, porque eu acabo aprendendo muito também, né, conforme a gente recebe essas imagens, e não fica fechado só para gente que organizou o concurso, né? Pelo contrário, tá ali aberto para todo mundo poder acessar também. E vai muito também da perspectiva da pessoa que tira a foto, né? A gente dá algumas orientações de, vamos tirar uma foto de teor documental, né? Então você faz um determinado posicionamento, faz esse enquadramento, tenta tirar a foto de dia e de noite para a gente ver a diferença de luz. Mas enfim, você consegue perceber também um grau de autoria ali dentro, né? E eu acho isso muito legal, muito, muito legal. É como se a gente conseguisse ser uma mosquinha em diferentes estados brasileiros, só tendo, assim, alguns vislumbres das maravilhas que acontecem por aqui e que muitas vezes a gente nem tem ideia, né? E para o usuário comum, aí, no caso da Wikipedia Commons, como é que funciona essa questão do direito autoral?
há uma preservação disso, de quem está colocando uma foto dele próprio e tal? Como é que isso funciona? Como é que um usuário pode eventualmente usar para uma publicação no Instagram ou para Agência Primas, por exemplo, pegar uma imagem para poder ilustrar uma matéria? Como é que isso é negociado e é encarado? Isso também é um aspecto muito legal dentro dessas plataformas, porque como a gente vive num mundo que a internet é basicamente rede social para muita gente, né? A questão de licença acaba ficando nem em segundo plano, é algo que, enfim, nem aparece mais, né, dentro da discussão. E a gente deixa em bastante destaque qual que é o tipo de licenciamento de uma imagem que você vai submeter dentro do Wikimedia Commons. A gente costuma usar licenças livres, Creative Commons 4.0. Então, é aquela licença que a pessoa vai poder compartilhar aquele conteúdo que você está dizendo ali, a pessoa pode fazer algumas adaptações, que a gente chama do remix, mas a pessoa precisa ser identificada, né? Precisa ter ali a referência da pessoa também que tirou aquela foto. Então, não é como se perdesse totalmente o lastro daquilo que você está colocando ali dentro, né? Então, todo mundo vai poder saber, olha, isso daqui é de autoria da Érica, né? Olha que legal a foto que ela tirou, né? Porque tem essa prática. Então, acho que até um grau de civilidade ali dentro, né? Mas, enfim, também, se não quiserem me atribuir o meu nome, a imagem que estiver usando, enfim, acho que vai também da filosofia de o que eu quero compartilhar, né? O que eu quero dar para o mundo. E, enfim, uma vez que você coloca no mundo, né? As pessoas podem fazer o que quiserem com aquilo ali também, né? Enfim, cria-se uma vida própria, né? Mas, enfim, isso tudo só para dizer, existem diferentes tipos de licenças, umas que são mais restritivas que outras, né? Mas que dentro da Wikimedia, quando a gente fala de imagem, em geral, você consegue ter, sim, essa indicação de quem foi o autor. Perfeito. Érica, nós vamos fazer um breve intervalo para que os nossos apoiadores culturais possam apresentar os seus recados. Mas eu vou deixar aqui, já de uma vez, uma questão para a gente retomar na volta. Né? Que é já começar a falar sobre Mariana, sobre a sua presença aqui e da Wikimedia aqui na Primas de Minas, né? Nós temos, você mencionou o Wikilove, e no caso nós estamos em Wikilove Minas Gerais, né? Que, pelo que eu entendi das pesquisas, é o estado foco das ações 2026, que dá sequência a um projeto que passou por Bahia, Espírito Santo, Pará, Mato Grosso, Maranhão, né? De 21 até ano passado. E o que é importante, que eu achei interessante, é que esses dados que a Wikimedia levantou e que justificaram a vinda do projeto para Minas Gerais são surpreendentes para mim, e acredito que tenham sido para vocês, né? Que revelam muitas lacunas ou chamados desertos de conhecimento, né? E a gente, no jornalismo, a gente fala muito em deserto de notícia, que é uma expressão muito, muito utilizada, principalmente em termos de jornalismo regional, né? Eu queria, então, que quando voltasse, você comentasse esses dados, mostrasse sua visão do porquê Minas Gerais, né? Que com 850, por que Minas Gerais, com 853 municípios, uma concentração enorme de bens tombados, ainda tem uma presença tão tímida na Wikipédia. Então, nós vamos fazer esse pequeno intervalo, Érica, e na volta esperamos que vocês continuem conosco para que, efetivamente, a gente dê sequência a essa entrevista, mais especificamente sobre a presença da Érica, da Wikimedia Brasil aqui em Mariana. É coisa de pouco mais de 2 minutos, a gente volta em seguida. A Fundação Gorsex lança agora o Parque Tecnológico Henri Gorsex, que visa oferecer espaços sustentáveis com excelente estrutura para a realização de eventos, cursos, treinamentos e qualificação profissional, utilizando energias limpas e renováveis em instalações planejadas para que empresas parceiras possam instalar unidades de alto conteúdo tecnológico, gerando produtos inovadores
O Parque Tecnológico Henri Gorsex será um marco no cenário global de inovação tecnológica, sem abrir mão do compromisso socioambiental. Fundação Gorsex. Educação, ciência, tecnologia e assistência social. Mariana, Patrimônio Histórico de Minas Gerais, onde atua a Cedro Mineração. Uma empresa que gera crescimento e benefícios para toda a região. Tem um benefício social, tem um benefício em programas, em projetos, tem a melhoria de fato na qualidade de vida da população. Os programas levam melhorias aos espaços públicos de lazer e chegam às escolas por meio de ações educativas. A Cedro se importa com o brincar, com o educar, é diversão, mas também é conhecimento. O trabalho reconhece o talento e promove a capacitação de mulheres. Apoia a reabilitação de quem precisa de ajuda. E incentiva a cultura por meio da campanha de popularização do teatro. É assim que a mineradora ajuda na transformação social de Mariana. Com o jeito Cedro de fazer a diferença. Estamos de volta com mais uma edição da Entrevista Primaz. Hoje recebendo Érica Azelini, presidente da Wikimedia Brasil, que está aqui em Mariana para uma ação que vai ocorrer, como daqui a pouco nós vamos detalhar, de sexta a domingo no Museu de Mariana. Antes do intervalo, eu deixei para a Érica uma questão pedindo a ela que nos explicasse um pouco o que efetivamente motivou, né, a escolha de Minas Gerais como um foco da Wikiloves em 2026, na sequência de vários estados, mas principalmente ela comentasse sobre as lacunas de conhecimento detectadas no sistema em relação a Minas Gerais, e não só questões envolvendo patrimônio e tal, mas questões de gênero também, né? Então, o que você pode nos dizer sobre isso, Érica? Olha, a gente começa o ano sempre fazendo um diagnóstico de qual é a lacuna de conhecimento dentro de algum estado que a gente tem interesse em atuar. E a gente precisa entender que Brasil, primeiro de tudo, é um país de dimensão continental. A gente tem uma riqueza absurda, riqueza natural, né? A nossa riqueza patrimonial, enfim, a nossa cultura. Acho que não existe nada igual no mundo, né? E quando a gente compara, né, cada estado brasileiro, a gente percebe, nossa, tem estados aqui que têm dimensões de outros países, né? Então, como que a gente dá conta disso? Como que dá conta de representar todo esse conhecimento, todo esse patrimônio dentro da internet, não só da Wikimedia, né? Então, partindo, né, dessa premissa, a gente começa a identificar onde existem os maiores buracos de informação, onde a gente consegue também mobilizar comunidades para tentar reverter de alguma forma esse cenário. A gente começou fazendo um piloto na Bahia e foi uma experiência muito interessante, porque foi no meio de pandemia, né? Então, o trato com as instituições que salvaguardam esse conhecimento foi bastante complicado, e a gente percebe também muitas diferenças culturais e regionais, né? Para quem está mais habituado a fazer iniciativas no eixo Rio-São Paulo, por exemplo. E o nosso intuito, desde o começo, era justamente sair de Rio e de São Paulo por perceber que já eram estados que tinham uma representatividade maior dentro desse ecossistema de conhecimento livre. Então, partimos para a Bahia,
depois a gente foi Espírito Santo, Pará, Mato Grosso, Maranhão ano passado, enfim, chegamos a Minas Gerais. A gente ficou bastante impressionado, né, ao perceber que um estado, apesar de ser sudeste, né, que a gente entende, olha, tem mais representatividade aqui, mas que mesmo assim não estava legal, né? Acho que você tem até os dados aí que a gente selecionou, Sim, exato. mas é muito impressionante ver, né, como um estado gigantesco, como esse de Minas Gerais, né? Se você vê o que é sul de Minas e norte de Minas, são coisas bastante diferentes, né? E isso não estava devidamente retratado ali dentro, não só em termos de verbetes, né, em diferentes áreas temáticas, como em imagens também. E por isso a gente organiza ao longo do ano uma série de iniciativas para trazer visibilidade para isso. Então a gente mobiliza a comunidade de pessoas que já editam a Wiki para elas entenderem, nossa, realmente tem assuntos muito legais que são do meu interesse, só que sobre Minas e que eu poderia estar contribuindo, né? Já que eu faço isso aqui no meu dia a dia como editor, por que não? Tem pessoas que gostam muito de editar sobre biodiversidade. Pessoas que gostam muito de editar sobre patrimônio tombado, sobre história, sobre biografias. Então, a gente organiza um Wiki-concurso, que é um concurso que leva aí em torno de uns 3 meses, né? E a gente já faz uma curadoria de onde que falta informação. Então, verbetes que já existem, mas que eles estão pobrinhos, né? Tá precisando de mais referência, precisando de mais corpo, e quais que ainda nem existem. E é muito legal ver como, ao longo desse intensivo de alguns poucos meses, a gente já tem uma melhoria significativa. Só nesse concurso que a gente fez, que encerrou agora no final de julho, foram mais de 1.400 verbetes editados. É bastante coisa, né? E foram Isso mobilizadas... incluindo novos e ajustes, ou Isso. de aprofundamento de alguns já Isso. existentes. Exatamente. Então, os que já existiam e verbetes novos, né? Daria um total de uns 1.400. É muita coisa, né? Em todas essas diferentes áreas temáticas. E são pessoas que já editam a Wiki, que estão acostumadas, né? Que participam, mas também pessoas novas que estão conhecendo. E a gente gosta muito de convidar pessoas que são do próprio estado para fazer essas contribuições, porque elas vão ter um outro tipo de sensibilidade. Eu que sou de São Paulo, não necessariamente sei onde está o melhor canal de informação confiável de Minas Gerais para falar de Minas Gerais. Eu posso fazer as minhas pesquisas online, posso ir numa biblioteca, posso pegar referência em livro, mas quem mora no lugar é que vai ter um senso crítico melhor. Então, por isso que a gente costuma organizar esse tipo de iniciativa e acho que já tinha uma vontade de chegar para Minas, né? Um estado que eu particularmente tenho muito carinho, sei que muitas pessoas no Brasil inteiro têm um carinho enorme por Minas, né? E acho que vai ser muito interessante a atividade aqui em Mariana também. Então, vamos falar especificamente disso, né? Porque dentro dessa atividade, né, nós vamos ter, hoje é quinta-feira, 20 de agosto, de sexta a domingo, né, no Museu de Mariana, o Wiki Ocupa Mariana, que acontece de forma totalmente gratuita no Museu de Mariana, ali na Travessa São Francisco, próximo ao Jardim. E eu gostaria que você explicasse o que é esse Wiki Ocupa, né, especificamente nesses 3 dias, e qual a expectativa de vocês, da Wikimedia Brasil, ao trazer, posso chamar de wikimedistas? Sim, sim. Wikimedistas, pessoas experientes para trabalhar lado a lado com os moradores da cidade ou com a comunidade, tanto da cidade quanto eventualmente até do entorno, né? Como é que está estruturado esse evento e qual é a perspectiva que Maravilha. vocês têm sobre isso? As Wikiocupas são momentos muito singulares, né? A gente costuma organizar muitas atividades que são remotas ou que acontecem pontualmente em algum lugar, né? Uma oficina de edição de Wikipédia dentro de uma universidade, por exemplo. Mas quando a gente faz uma Wikiocupa, é um intensivão. A gente mistura diferentes atividades para que a população local, as instituições culturais consigam ter esse momento de mão na massa, de apropriação das plataformas, mas também a sensibilização do seu entorno, né? No sentido de, nossa, como que isso tá ou não está representado dentro, de novo, não só da Wikimedia, mas da internet como um todo, porque sempre vai ter esse efeito de reverberação, né? Quando a gente coloca dentro da Wiki. E eu costumo dizer que
quando a população local participa, é quase como uma declaração de amor, né, para o município. Porque a gente faz, por exemplo, uma caminhada fotográfica. O trajeto que você faz para o seu trabalho ou para ir numa padaria, que seja, né, que para você já está normalizada, é o seu dia a dia. Quando você desperta essa sensibilidade de, nossa, isso daqui tem um valor de patrimônio, um valor de conhecimento mesmo, né? Nossa, vamos abrir essa janela aqui para o resto do pessoal que está não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, olha só, vou tirar uma foto aqui com o meu próprio celular e vou disponibilizar no Wikimedia Commons. Pronto, você já contribuiu e muito, muito mesmo. A gente também faz a oficina de edição de Wikipédia para desmistificar, né? Então, de novo, garanto que muitas pessoas já acessaram a Wikipédia, em algum momento se perguntaram como esse treco funciona, mas colocar a mão na massa mesmo, eu entendo que não fica tão visível assim. A partir do momento que você conhece pessoas que fazem isso já há alguns anos, né, e que são tão apaixonadas quanto eu por isso, eu acho que a gente consegue fazer esse bichinho da Wikipédia morder outras pessoas. Você mencionou uma coisa aí que é sobre conhecer pessoas que fazem, né? Eu confesso que no ano passado eu me surpreendi e trouxemos aqui para a entrevista Primaz um então aluno da universidade, da área de História, que era o editor de um verbete sobre prefeitos de Mariana. E eu sequer imaginava que alguém... E ele nem é daqui, ele é de um município próximo aqui, Piranga, uma cidade um pouco menor do que Mariana. E aí nós trouxemos ele aqui, entendeu? Como é que foi que surgiu sua... E assim... É uma fonte enorme de conhecimento, né? Porque ele foi garimpando isso e ele tá atualizando sempre isso lá e teve muito trabalho há pouco tempo, que nós tivemos 4 ou 5 prefeitos em 4 anos, uma troca constante aqui. Então, assim, e de repente deve ter mais gente, né? E aí, você falando da caminhada, né? Das diversas atividades que vão ser feitas e da caminhada fotográfica. Aí eu me lembrei de um fotógrafo aqui de Mariana, que é uma pessoa assim, é um diletante, ele aprendeu sozinho e faz umas fotos maravilhosas, e o Laurinho Soares. E aí, como é que ele disponibilizava isso? Ou ele botava no Flickr, ou colocava no Facebook, que tá meio aqui, aquela coisa meio quase que estágio terminal, digamos assim, né? Algumas pessoas que se dedicavam a recolher e divulgar fotos antigas da cidade, que eu acho um barato. O Lauro mesmo faz o seguinte, ele pega uma foto antiga e tenta achar o mesmo ângulo hoje, né? E coloca as duas, mas assim, com um alcance muito limitado, né? E essa possibilidade agora expande, né, esse horizonte de uma forma fantástica. E mais, na caminhada fotográfica que me ocorreu aqui quando você estava falando, os detalhes que eu não percebo mais, ao você colocar o Túlio, né? O Túlio, ao colocar o Túlio fazendo essa caminhada, ele vai despertar nas pessoas, nos moradores de Mariana, uma outra forma de olhar, porque para ele vai ser mais novidade ou não vai ser tão comum assim, né? Isso faz parte do objetivo de vocês, imagino. Com certeza. A gente fez uma Wikiocupa em Bragança, no Pará, que foi muito interessante, porque participou um fotógrafo que ama o Brasil, ele é norte-americano, enfim, toda vez que ele tem a oportunidade, ele vem para cá e tira fotos documentais muito bonitas. E eu reparei, conforme eu fui vendo as contribuições dele, que ele focou em tirar cortes de portinhas de Bragança. Então, enfim, ele fez as outras, panorâmicas e tal, né? Mas ele ficou obcecado pelas portinhas das edificações de Bragança. E quando eu vi as fotos, eu reparei, não mais como o todo, né? Mas como a singularidade de cada uma. E é justamente sobre isso, né? É o olhar, é a autoria, né? Que passa ali, que é documental também. E que com o passar do tempo, né? Como você falou do Laura, muito interessante isso, buscar o mesmo ângulo passado algum tempo, né? E por isso que a gente foca tanto também em patrimônio edificado. A gente sabe as condições que existem no Brasil para a preservação, né, do nosso patrimônio, enfim. E de um ano para outro pode ser que tenha alguma alteração muito significativa, né? Claro. Então, por isso também é importante que a gente faça esses registros
registros, né? E desmistificar, você não precisa de uma câmera profissional, você pode chegar lá com o seu celular e pronto, né? E conforme você coloca dentro do Wikimedia Commons, isso tem um alcance gigantesco. E aí, voltando naquele assunto, né, que a gente falou sobre as instituições culturais, enfim, quando a gente faz esse trabalho com os museus, por exemplo, qualquer instituição que tenha acervo, né, a gente disponibiliza esse acervo dentro dessas plataformas. E a gente consegue ter as métricas também de visualização, de alcance, enfim. E é muito diferente de uma dinâmica de rede social que vai ter um algoritmo, né, que vai, enfim, direcionar o conteúdo para lá ou para cá. E mesmo assim, a gente tem milhares de visualizações. Milhares não, milhões de visualizações. É absurdo. Assim, se a pessoa disponibiliza, né, o acervo no site da própria instituição, não chega tanto. Então, fazer isso com as coisas que estão no nosso dia a dia também tem um valor tremendo. E quando a gente faz a Wikiocupa, é muito importante que a gente tenha uma parceria com uma instituição cultural local. A gente tem alguns critérios, né, para decidir qual que é o município que vai receber uma Wikiocupa. A gente busca sair da rota tradicional, então a gente nunca vai para uma capital, né? A gente gosta de municípios menores por conta desse grau de engajamento potencial de comunidades locais, né? Mas também para trazer o apoio, né, de instituições locais, porque a gente sabe o valor que isso tem e também como não é devidamente representado dentro da internet, né? E não precisa ter uma super infraestrutura de tecnologia para isso. A gente tem um modelo muito legal que se chama Museu Portátil, que a gente consegue fazer fotografias de acervo e disponibilizando dentro da Wiki de forma muito, muito barata, muito acessível. A gente chegou a fazer isso com o Museu de Marajó, em Cachoeiro do Arari, também no Pará. Então, eu lembro, a gente chegou lá, a gente pegou a balsa, né, atravessou, levou todo o equipamento, aquele negócio enorme, né? E aí, cheguei lá e, de repente, quando eu fui ver, eu estava fazendo digitalização de cerâmicas marajoaras incríveis, né? Que ainda não tinham sido fotografadas para entrar no catálogo do próprio museu. Então, para o museu, acaba sendo um recurso muito legal, mas tem esse outro bônus, né, de, nossa, não é só para o próprio museu ali, para os fins de pesquisa, de preservação, etc., né, também tem um grau de difusão que é gigantesco. E são coisas simples, né, acho que isso que é importante desmistificar também. Às vezes a gente não precisa de muito recurso para fazer algo que tem um impacto grande. Ótimo. Bom, continuando aqui dentro da programação, né, inclusive a Agência Primaz já fez um post, uma reportagem sobre isso, lá no site agenciaprimaz.com.br, é só colocar lá Wikimedia, o Museu de Mariana, por exemplo, já é uma busca interessante que vai aparecer, porque foi agora dia 5 de agosto, se não salvo engano, onde toda a programação está colocada, né? E no sábado e domingo, né, o foco maior para as oficinas, né? De acordo com, já está aqui, ó, Wikiocupa Mariana pretende fortalecer a presença digital da região, está aqui a foto da fachada do Museu de Mariana. Então, tem até uma oficina de georreferenciamento e mapeamento das edificações, né? Você falou em patrimônio construído e tal. Como é que, para participar, as pessoas precisam ter alguma experiência prévia com programação ou edição? Como é que, ou qualquer cidadão está apto a fazer essas oficinas? As inscrições encerraram-se mesmo ontem, todas as vagas foram preenchidas. Como é que está essa expectativa e essa qualificação necessária ou não para isso? Não precisa saber de nada de Wiki para participar, não precisa ser especialista em nenhum assunto, só precisa ter vontade de participar mesmo. Para a caminhada fotográfica, a gente recomenda que a pessoa leve o seu próprio celular, o que não é difícil nos tempos de hoje. Nem precisa ser o celular de última geração, enfim. Para a oficina de Wikipédia, é interessante que a pessoa leve o seu próprio notebook, se tiver. Então, isso já ajuda bastante, né? Como a gente estava comentando, querendo ou não, quando a gente vai fazer texto, acaba indo mais fácil pelo próprio computador, né? Mas não precisa ter nenhum conhecimento prévio. São oficinas que ajudam a desmistificar, né, esse olhar para a cidade, para o que é o tipo de conhecimento que vale colocar ali. A oficina de georreferenciamento, né? Pode parecer, nossa, coisa de outro mundo, o que é isso, né? Mas é muito legal, porque, na verdade, é uma grande aula sobre o que é o mapeamento, né? E o que está mapeado, o que não está, e qual que é o grau de existência desses lugares ou não dentro da internet livre. Quando a gente vê um Google Maps, por exemplo,
específico, acredito que seja o aplicativo de mapas que a maior parte das pessoas usa hoje em dia. Não necessariamente está tudo colocado ali dentro, né? E a gente precisa pensar em qual que é a infraestrutura, em termos de licença livre também, de mapeamento dessas coordenadas. Então, a gente fez uma outra atividade também, que um rio que era essencial para uma comunidade não estava devidamente mapeado. Então, isso não aparecia na infraestrutura de mapas também. O que é muito interessante, né? De pensar, nossa, uma edição de uma coisa que parece tão simples, tão trivial, né? Ou até mesmo irrelevante, na verdade, ao contrário, né? Acaba entrando em diferentes camadas ali. Então, acho que essa é uma atividade muito interessante para o pessoal participar também, né? Além da caminhada fotográfica e da oficina de edição. E em termos das inscrições, a gente divulgou que as inscrições terminavam ontem. Elas foram fechadas mesmo, as vagas eram limitadas. Você tem notícia de como é que está isso? Se preencheu mesmo? Se alguém que, por um acaso, vale a pena chegar lá e tentar ver se consegue uma vaga ainda? Deixa eu checar com a Fabiana. Se a Fabiana sabe dizer ali, ainda dá para se inscrever? Ainda dá para se inscrever, ó. Então, o pessoal que perdeu aí o prazo ainda tem tempo, ainda viu? está em tempo, né? Vamos tentar lá preencher todas essas vagas e aproveitar essa oportunidade que não é uma coisa assim que aconteça sempre, né? Você já falou um pouco sobre essa questão da parceria, né? E eu queria colocar duas perguntas em uma só. Primeiro, é possível que, por exemplo, haja não necessariamente uma segunda edição de Wikiocupa em Mariana, mas que haja... Porque nós temos uma rede de museus, principalmente ligada à arquidiocese, no meu entendimento, muito interessante. Um deles, inclusive, nesse momento, o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, ele está em reforma, já há muito tempo precisava disso, felizmente isso aconteceu. Mas nós temos o Museu da Música, o Museu de Mobiliário, dentro da questão da arquidiocese e tal. É possível que, num futuro, sabe-se lá, a médio ou longo prazo, questões como o acervo desses museus possam vir a ser englobadas ou ter essa oportunidade de ir para a internet livre? Com certeza, com certeza. A gente costuma fazer, né, o Wikiloves Minas Gerais, o Wikiocupa Mariana, como um pretexto, né, para entrar ainda mais no estado. Então, não é porque a gente vai fazer o Wikiocupa em Mariana que depois que a gente sai daqui nunca mais vamos ouvir falar de Minas Gerais. Pelo contrário, a ideia é que a gente consiga criar uma rede, né, e fortalecer esses contatos, né. Algo que a gente gosta muito de fazer também é tentar dar o máximo de autonomia para as instituições que fazem parceria conosco, porque a ideia não é que a gente centralize, né, esse trabalho de digitalização e carregamento dentro da Wikimedia. A ideia é que a gente consiga transferir esse conhecimento para que as instituições tenham total autonomia de fazer isso e entrar dentro desse ecossistema. Então, se tiver contatos, né, de outras instituições que possam se interessar, estamos totalmente abertos, viu? Sim, e no caso, né, 2026 Minas Gerais, já houve um Wikiocupa em outra cidade? Qual é o planejamento para o resto do ano? Como é que está funcionando isso? Em Minas Gerais, a gente não tem outra Wikiocupa planejada. Então, assim, oportunidade única aqui em Mariana. Mas a gente segue fazendo atividades, né? A gente gosta muito também de fazer parcerias de educação, principalmente com universidades. Então, contatos, né, que o pessoal eventualmente tem, queiram passar para a gente, vai ser muito significativo até o final do ano, para a gente conseguir aí fazer um trabalho mais extensivo. Nós temos, né, aqui na região, sede em Ouro Preto, mas com um campus aqui, outro em João Monlevade e agora iniciando em Ipatinga, Universidade Federal de Ouro Preto, que tem uma gama de cursos enorme, gigantesca, né, para o porte da instituição e com uma variedade muito interessante. E gente muito boa, né? Para que a gente tem, né? Por exemplo, nós temos aqui em Mariana cursos de História, Letras,
inclusive letras com uma série de habilitações, pedagogia, aqui no ICSA, o jornalismo, economia, administração, serviço social, Ouro Preto nós temos museologia, nós temos filosofia, as engenharias, então assim, e nós aqui, né, a Agência Primaz inteira é oriunda da UFOP, né, do curso de jornalismo da UFOP principalmente. Então, assim, acho que seria muito interessante o professor Luciano, o atual reitor, já esteve sentado aqui, ele é a vice-reitora Roberta. Depois vamos passar o contato dele para vocês. Com tá? certeza. Eu tenho certeza que ele vai ter, ele é da área de letras, inclusive, aqui do ICHS, ele é oriundo aqui do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, e eu tenho certeza que isso pode gerar, né, algumas conexões bastante interessantes, e eu fico muito satisfeito que o Wikimedia e você estejam colocando as coisas assim de uma forma tão mineira em termos de receptividade. Isso é muito, muito interessante para nós, e a gente tem eu acho que vou ser muito positivo e muito esperançoso por essas oportunidades e perspectivas. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Passou voando, né? Que contou com a participação, né, da Érica Zellini, jornalista, pesquisadora de humanidades digitais, presidente da Wikimedia Brasil, que está em Mariana para coordenar o Wiki Ocupa Mariana, que acontece neste final de semana, de sexta a domingo, no Museu de Mariana. Érica, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua participação aqui na entrevista Primaz. O espaço está aberto para considerações finais e para seu convite aos marianenses e moradores de toda a região que queiram se tornar Wiki Lovers, né, neste fim de semana. Adorei. Muito obrigada pelo convite, pela recepção da cidade. Acho que para fechar, né, vale a pena destacar como tudo que entra dentro do ecossistema da Wikimedia vai contra um modelo de apatia, né, pelo qual hoje parece que está todo mundo sendo puxado, né? Seja por redes sociais, os algoritmos, enfim, que reforçam um comportamento de muita insegurança, por exemplo, né? Ou até mesmo a facilidade de você acessar algum tipo de conhecimento por uma inteligência artificial, né? Parece que as coisas vão ficando um pouco mais estéreis, assim, né? Mas não é só isso que existe na internet, pelo contrário. A gente gosta muito de bater na tecla de qual que é a internet que a gente quer. E como que a gente constrói isso junto, né? E a gente faz isso há pelo menos 25 anos, né? Então, é um modelo que, apesar dessas mudanças recentes que a gente tem visto, ainda se sustenta justamente pelos valores, né? Que vai carregando, pelas práticas, enfim. Então, convido todo mundo a participar com a gente nesse final de semana para ter um gostinho do que é o Wikimedia, do que é fazer parte dessa comunidade, né? E fico muito feliz de ouvir de você que a gente já está com essa receptividade mineira, né? Okay. Muito obrigada, viu? Bom, agradecendo, né, a Érica, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores culturais, o Grupo 3T, Fundação Gorsex, a Cedo Mineração, e agradecer principalmente a você que nos assiste, que acompanha a entrevista Primaz, que acessa o site da Agência Primaz, que lê e se informa através do nosso trabalho. Muito obrigado por estar conosco, e na próxima semana estaremos de volta com mais uma edição da Entrevista Primaz. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.